A partir do verso 5. Serei breve, tá, irmãos? Se você tem sede, hoje é a noite de você beber água. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o texto, é um texto bastante conhecido, bastante. Eu venho estudando essa palavra e hoje o bispo falou: amor, hoje você prega. E estava meditando nela, foi o meu devocional, de manhã, de tarde. E de repente eu decidi mudar. Aí procurei uma agendinha que eu tenho, que eu faço os meus esboços. João capítulo 3. João capítulo 4, desculpe, irmãos. João capítulo 4, a partir do verso 5. E eu peguei a agenda e tinha ali um esboço de uma ministração que o Senhor me deu também um tempo. E eu me senti bastante confortável, né? Mas, quando você fica ligado no Espírito, deixando Deus trabalhar na sua vida, é diferente. Porque quando eu estava aqui louvando no Ministério de Louvor, o Senhor falou assim: você vai voltar para o começo daquilo que eu te dei. E a gente precisa ser obediente, né, irmãos? Deixei minha agendinha de lado. Aleluia. Deixei o meu esboço de lado. Vou deixar o Senhor me guiar. Diz assim o texto, ó. Ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada de Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então, Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar a quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Somente até aqui, o texto é bastante grande. Eu gostaria que você se assentasse com sua Bíblia, se possível com sua Bíblia aberta no texto, para que nós pudéssemos juntos ouvir o que Deus Ele tem para compartilhar conosco nessa noite. Bom, o texto ele diz sobre uma mulher. O texto não diz o nome dessa mulher. Uma mulher de Samaria. O texto só diz uma mulher samaritana. E pela cultura do lugar, né, pela história do lugar, pela história de judeus, pela história dos samaritanos, judeus e samaritanos, eles eram inimigos, eles eram rival, era um contra o outro, samaritano contra judeus e judeus contra samaritano. Lá no começo do texto diz que Jesus ele estava fazendo a obra com seus discípulos, e Jesus e houve um burburinho da parte dos fariseus que Jesus batizava mais que João, e mimimi, bababá, e Jesus ele se retira do lugar onde ele está e vai para a Galileia. Só que antes de passar antes de ir para a Galileia, Jesus percebeu por
Deus que era necessário passar por Samaria. Porque ali em Samaria haveria um encontro lindo e maravilhoso. Deus, através de Jesus, estava querendo nos deixar um marco histórico, que é exatamente esse texto aqui. O encontro de Jesus, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, um homem, com uma mulher. Naquela época, não era permitido, por lei, um homem se dirigir a mulher nenhuma. Principalmente ficar sozinho com ela. Eles não permitiam, a cultura judaica não permitia. E nem menos um esposo conversar com a sua esposa na rua. Era só dentro de casa. Porque as mulheres eram inferiorizadas. As mulheres eram diminuídas. Os homens, na cultura deles, valiam muito mais do que as mulheres. Mas a Bíblia diz que Jesus mesmo cansado, Jesus ele chega perto desse poço. Jesus vai a Samaria. A Bíblia diz que ele vai a uma cidade chamada Sicá, que ficava perto das terras que Jacó tinha construído um poço em outrora. Jacó constrói um poço naquele lugar que Jesus parou para descansar. Ali também já havia tido um marco de Deus, um marco histórico. Deus sempre vai usar pessoas e vidas para marcar história, irmãos. Deus ali usou um poço de Jacó, que Jacó tinha dado para seu filho José, e ali Jesus para descansar. E a Bíblia diz que já era meio-dia. E aquela mulher vai, esse horário, no sol quente. Sabe por quê? Porque as mulheres de respeito, a mulher samaritana era uma mulher de caráter duvidoso, uma mulher de caráter desprezível, uma mulher que, conforme a gente passa a ler o texto, diz que ela tinha 5 maridos, e o que ela estava naquele momento, no encontro com Jesus, era o 6º marido, e não era marido dela. E ela chega para tirar água, ela chega com o seu cântaro, e ela se depara com a pessoa de Jesus lhe pedindo água, diante daquele poço. E o texto vem dizer que ela fica espantada quando Jesus lhe pede um pouco de água. Primeiro, Jesus vai àquela cidade para quebrar 3 regras feitas pelo homem, 3 regras sociais. As mulheres que eram consideradas muito inferiores aos homens no Oriente Médio. Os homens jamais falavam com as mulheres, até mesmo o esposo falava com sua esposa. E Jesus chega exatamente meio-dia, porque meio-dia não havia ninguém. Meio-dia, Denise, era a hora que estava todo mundo dentro das suas casas. As mulheres de respeito, as donas de casa estavam dentro de suas casas, fazendo o seu almoço. E aquela mulher desprezada pela sociedade, desprezada por Samaria, a qual ninguém dava nada, era o escárnio da sociedade. Aquela mulher chega exatamente meio-dia, e ela se depara com Jesus de Nazaré. E Jesus lhe pede um pouco de água. E ela, olha, como sendo judeus, tu me pede água. Mas mal sabia ela que Jesus começara um diálogo, porque Jesus queria mudar a sua circunstância. Mal sabia ela que Jesus começa a lhe pedir água, mas na verdade Jesus estava falando assim: filha, dá-me o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Porque mais que água, Jesus queria mudar a vida dela. Mais que somente em ser um recipiente, Jesus queria transformar o cenário. Porque o cenário não era bonito.
O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então foi um espanto. Como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com o samaritano. Aí olha que fala linda do Senhor Jesus. Se você soubesse o que Deus pode dar, entre outras linhas, se você soubesse o que Deus pode dar a quem tem intimidade com Ele. Aleluia. Aqui esse texto fala sobre intimidade, relacionamento íntimo com o Pai. Aleluia. E Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar a quem está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Aleluia. Aquela mulher foi até aquele poço tirar uma água que servia para beber e para matar a sede por alguns instantes. Mas Jesus estava ali para oferecer a ela uma água que seria para a eternidade, a qual ela jamais sentiria sede novamente. Jesus estava querendo dizer àquela mulher sobre as coisas espirituais. E nessa noite o Senhor está nos chamando à responsabilidade das coisas espirituais, porque nas terrenas, irmão, o mundo jaz no maligno. E muitas das vezes a gente se preocupa na correria do nosso dia a dia. É para lá, é para cá, com o que eu vou me vestir, com o que eu vou comer. Meu Senhor, meu salário não vai dar para nada nesse mês. Mas Jesus está aqui nesta noite lhe oferecendo água da vida. Aleluia. Quem quiser, venha e beba, porque é de graça a água que Ele te dá. E essa água Ele limpa, ela cura o pecado, ela cura o pecador. Essa água sacia por dentro e por fora. Aleluia. E te regenera. Jesus chega ali também para mexer com a cidade de Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos, porque havia um dito que os samaritanos tinham traído a fé, porque se casaram com o povo estrangeiro, e aí o povo se perdeu. E aquela mulher, quando ela começa a conversar com Jesus, Jesus entra mais profundo. Jesus quer entrar mais profundo na tua vida nessa noite. Jesus quer entrar na tua intimidade. Ele quer mexer lá onde ninguém pode mexer. Eita, glória. Aleluia. Sabe essas coisas ocultas que você guarda dentro de você e que ninguém pode tocar, ninguém pode falar? Jesus hoje vai falar com você. Glória a Deus. Aquela mulher jamais contaria a vida deplorável que ela tinha para Jesus. É verdade. Mas, como o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, o Senhor começa a revolver as coisas que aquela mulher precisava colocar para fora e ela não tinha coragem. E o Senhor começou a fazer uma limpeza. Quando Jesus chega para ela e fala assim, aí diz aqui o versículo 11, o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais, bebê, irmãos, ela estava preocupada com a água de um poço de um homem que nem existia mais. Enquanto Jesus queria lhe dar a água que serviria para a vida, ela estava questionando, ela estava querendo se explicar. Muitas das vezes Deus não vai querer a tua explicação, Ele vai querer o teu coração. Aleluia. Às vezes você ainda não entendeu o processo que você está passando, porque você ainda não conseguiu entender o que Jesus quer dizer para você. Quem beber dessa água terá sede de novo. Essa água aqui, irmão, que Jesus estava falando, a gente bebe, daqui a 10 minutos eu vou querer beber novamente. Mas a água viva que é Jesus te sacia. Aleluia. A água, ela te preenche. A água chamada Jesus tem todos os nutrientes que o seu corpo precisa para você viver. Jesus vai te sustentar até o final, irmão. Você não vai descer a sepultura até que Deus tenha cumprido o propósito dele na tua vida aqui na terra. Acalma o teu coração, descansa no Senhor. A tua vida pertence ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tira essa inquietação.
E ela pede, né? Por favor, me dê água. Assim eu nunca mais terei sede. E não precisarei mais vir aqui buscar água. Aí Jesus começa a mexer no íntimo dela. Vai chamar o seu marido e volte aqui. E ela diz. Então Jesus disse. 16 diz assim, ó. Vai chamar o seu marido e volte aqui. Ordenou Jesus. Eu não tenho marido. Respondeu a mulher. Então Jesus disse. Você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. E ela fala, sim, você falou a verdade. A mulher respondeu, agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Aquela mulher pôde reconhecer que ali ia um profeta de Deus, sabe por quê? Porque aqueles samaritanos ainda esperavam o Messias. Quando Jesus, que era o próprio Messias, já estava entre eles. Glória a Deus. Jesus queria se revelar a ela. Olha que maravilha. Não é gostoso quando o Senhor nos chama para uma conversa e quer ter relacionamento conosco, e quer ter intimidade, e quer que você saiba o segredo dele, e ele quer saber o seu segredo. É só você abrir a tua boca, meu irmão. Aleluia. Não precisa ligar para a irmã fulana, não precisa ligar para a sua melhor amiga, não precisa ligar para o seu vizinho. Ninguém vai te entender, mas Jesus de Nazaré está disposto a te entender. Glória a Deus. Ele está disposto a te entender, a te ouvir sem te julgar e ainda resolver, te ajudar a resolver o teu problema. Olha que Deus maravilhoso é esse. E aquela mulher ainda preocupada. Primeiro ela reconheceu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Mas aí ela fala, os samaritanos dizem que a gente deve adorar aqui. E os judeus dizem que a gente deve adorar em Jerusalém. Aí Jesus diz assim, ó. Em verdade vos digo que haverá dias que nem aqui neste monte e nem em Jerusalém, mas Deus procura os verdadeiros adoradores que o busquem em espírito e em verdade. Aleluia. Se diz aqui que Deus procura os verdadeiros, é porque existem os falsos. Meu Deus. Que tipo de adorador sou eu? Que tipo de adorador é você? É o falso ou é o verdadeiro? Meu Deus. Porque são os verdadeiros que Deus está procurando. O hipócrita, Deus não se agrada, irmão. Aleluia. Nem aqui, nem em Jerusalém. A verdadeira adoração agora vem do nosso altar, do nosso coração. Aleluia. Como está o teu altar diante de Deus nesse dia? Será que o teu altar está seco, ressequido, precisando de água? Irmão, vem e bebe. Essa é a noite que Deus preparou para mim e para você. Então venha, abre o teu coração, porque tem água jogando neste lugar. Aleluia. Água viva, água que dá vida, água que santifica, água que purifica, água que faz você abrir os teus olhos. Às vezes os nossos olhos estão sujos, mas o Senhor te manda água para que você limpe os teus olhos nessa noite. Glória a Deus. Tira as escamas. Aleluia. Aproveita a água nessa noite e tira as escamas dos teus olhos. Aproveita a água nessa noite e transforme a sua vida de uma vez. Eita, Jesus. Só dependia daquela mulher samaritana. A Bíblia diz que ela, depois que ela reconhece que Jesus era Jesus, que Jesus era o profeta, que Jesus verdadeiramente não era aquilo que ela ouvia dizer. Jesus, ele é Deus, irmão. Deus é Deus na nossa vida. E ai daquele que duvidar dessa palavra, ai daquele que tirar, ou ai daquele que acrescentar, vai cair na mão do Deus vivo. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ela deixa o seu canto. Primeiro ela saiu para pegar água porque ela estava necessitada. Depois de todo o encontro com Jesus, depois de todo o diálogo, depois de Jesus ter revelado o que passava no íntimo da vida dela,
Não há nada que Jesus não saiba sobre mim e sobre você. Às vezes a gente pensa que o Senhor nos esqueceu. Às vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo as nossas orações. Às vezes a gente pensa que a gente está lá abandonado. Às vezes a gente pensa que não vai ter providência. Às vezes a gente abre a nossa despensa, não tem nada, você pensa que Jesus te esqueceu. Às vezes você deixou o currículo, você pensa que teu currículo está esquecido lá, mas Deus está vendo e Ele está trabalhando. Aleluia. Deus, Ele move céus e terra para te dar a vitória. Jesus, Ele nem precisava passar por Samaria para ir para Galileia, mas foi necessário Ele passar. O texto diz que foi necessário por causa de uma mulher, de uma pessoa. Eu estou pregando aqui, estou falando, Deus está falando com todo mundo, com homens e mulheres. Terá lugar que Jesus vai ter que ir. Vai ser necessário por causa da tua alma. Terá coisas que Jesus vai precisar fazer, porque a tua alma tem muito valor para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas aquela mulher foi na hora certa, na direção certa, no lugar certo. E hoje você entrou aqui pensando que era só mais um culto, mas você veio no lugar certo, na hora certa, e está com a pessoa certa do teu lado. Aleluia. Te perguntando: quer da minha água? Eu tenho para te dar. Eita, Jesus. Muitas das vezes andamos por cá, por lá, sentimos tanta sede. Estou falando de coisas espirituais. Aleluia. Não estou falando de comida nem de bebida terrena. E o Senhor está bem do nosso ladinho, bem do lado, bem do nosso poço aqui, ó. E quando ela percebe que Jesus era o Filho de Deus, ela não tem mais necessidade de tirar água. Ela deixa o seu cântaro, que ela saiu com ele na mão, ela deixa. E ela vira uma missionária evangelista da obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher foi a chave para Samaria. Você vai ser chave de Deus para alguém aqui nessa noite. Aleluia. Você vai destravar, Deus vai usar você para destravar cidades, nações aqui nessa noite. Aleluia. Eu não estou falando da Itália, da Rússia, da Ucrânia. Eu estou falando de um ente querido seu. Eu estou falando de um familiar. Eu estou falando de um vizinho. Eu estou falando de um local de trabalho. Eu estou falando de uma igreja, de uma comunidade. Deus vai usar você para destravar lugares aqui nessa noite. Através do que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ganhar muitas pessoas para Jesus. Aquela mulher ganhou muitas pessoas. Aquelas pessoas começaram a procurar Jesus. Uma cidade onde odiava os judeus. Uma cidade onde falava mal de Jesus. Através da vida daquela mulher, do que Deus fez na vida dela, aquela cidade começou a procurar Jesus por causa das palavras dela, por causa do testemunho de vida dela. Aleluia. E depois que aquelas pessoas começaram a conhecer e a ver que é verdade aquilo que ela falava, porque nós como cristãos temos que dizer a verdade, irmão. Na nossa boca tem que ter verdade, não tem que ter mentira. A tua boca é para Jesus usar, não para o diabo usar. Aleluia. Glória a Deus. Glória. E aquele povo então começa a ir também depois, mais tarde, não por causa da palavra dela, mas por causa de Jesus. E Jesus incentivou, ali se abriu um trabalho por um discípulo de Jesus. Jesus vai usar você para abrir trabalhos missionários. Jesus vai te usar em lugares improváveis para você começar orações. Jesus vai te usar para você começar a abrir oração dentro dos lares. Jesus vai te usar para você começar a abrir ponto de pregação. Através de você, Jesus vai fundar a igreja. Você crê nessa noite? Levanta a tua mão se você crê. Então recebe, irmão, porque é profética essa palavra. Daqui a pouco o teu patrão vai te chamar e vai fazer: faz uma oração aqui, começa um trabalho aqui nesse lugar de oração. Você vai te surpreender com o que Deus vai fazer. Nem você vai acreditar. Você vai ficar tão maravilhado que você vai deixar o seu cântaro e vai sair querendo anunciar as boas novas. Aleluia. Glória a Deus.
Porque é isso que Jesus faz. Jesus não faz outra coisa porque ele não é um homem. Jesus, ele faz maravilhas. Aleluia. Jesus não faz de qualquer jeito. Quando ele faz a obra completa. Se tiver incompleto, não é o meu Jesus. Mas se tiver completo, é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aquela mulher, ela foi regenerada com a presença de Jesus ali em Samaria. Ela foi perdoada. Ela recebeu perdão. Não pense em você que... Como é que eu posso dizer isso para você? Se perdoe, irmão. Se permita o Espírito Santo te perdoar. Aleluia, Deus. Às vezes a gente se machuca por dentro por falta de conhecimento. Às vezes a gente fez algo no nosso passado ou no nosso presente e a gente pensa que não há perdão. Aleluia. Aquela mulher, ela já tinha tido 5 maridos, ela estava com um que não era seu. Jesus perdoou aquela mulher, irmão. Se Jesus te perdoou, quem é o homem para lançar na tua cara? Aleluia. Quem é o homem para ficar te perturbando, te trazer na tua mente o que você fez, o que você deixou de fazer? Jesus não está nem aí para você. Você é um pecador. É exatamente de você que Jesus precisa. É exatamente você que ele quer. É exatamente a pastora Milena que ele está querendo. Porque se eu fosse santa e perfeita, eu estava aqui não, eu estava no céu, a destra de Deus. Mas eu, como você, também sou carne. A gente falha algumas vezes, mas nós temos um advogado. Nós temos um Deus que perdoa. Nós temos o sangue, o sacrifício de Jesus na cruz. Não foi à toa, não foi por nada. Foi exatamente para nos lavar e nos redimir. A gente só precisa querer. A gente só precisa ser sincero diante de Deus. Você quer? Deus vai te dar. Porque se aquela mulher tivesse rejeitado a água, Jesus não ia obrigar aquela mulher a aceitar a água que ele estava oferecendo. Aleluia. Jesus educado como ele é, Jesus também. Jesus até se retiraria, talvez, não sei. Aquela mulher quis. Você quer essa noite? Eu quero, irmãos. Oh, glória. Eu estou disposta. Eu quero beber da água que eu não quero mais sentir sede. Aleluia. E ela foi regenerada, ela foi perdoada, ela foi transformada. E a obra de Deus deu-se início naquele lugar. Uma obra especial está dando-se início hoje. Aleluia. Eu não sei do que você precisa. Eu não sei do que você necessita. Mas faça com o que você tem em mãos. Mas não deixe de fazer. Se Deus entregou algo nas tuas mãos para fazer, cuidar de pessoas, interceder por pessoas, eu não sei o que Deus te outorgou, mas faça conforme as tuas forças, porque certamente o Senhor será contigo. Amém? Quantos recebem esta palavra nesta noite? Então aplauda o nome do Senhor. Aqui eu termino. Quero agradecer essa oportunidade. Para mim é uma honra ministrar na minha igreja, na minha casa espiritual. Fica firme, irmãos. Fica firme com Jesus, porque esse mundo não tem mais nada pra gente. Se você colocar o teu pé lá, o diabo vai te dar uma rasteira. O diabo tá com sede na tua vida, ele tá doido para te tragar. Então fica firme com Jesus. Venha para os cultos, venha para a igreja. Deixa Deus trabalhar. Deus tem falado aqui nesta casa, Deus tem falado neste lugar. Tem feito as orações aqui, as orações têm subido. Você não vai deixar de ser abençoado, nem de receber a sua vitória. Que os irmãos tenham uma boa semana, no nome do Senhor Jesus. Eu quero retornar o microfone ao Bispo Ademir e agradecer a oportunidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.